Seja muito bem-vindo. Essa é a nossa primeira aula completa aqui no YouTube. E hoje nós vamos construir uma aplicação do zero usando somente o Lovable, usando o que a gente chama de Vibe Code, que é quando a gente constrói uma aplicação sem necessariamente saber código, sem colocar nenhuma linha de código. A IA vai fazer para a gente 100%. Então, se você já ouviu falar do Lovable, é uma ferramenta que está transformando a área de programação, que com ela é possível fazer bastante sistemas, principalmente sites, landing pages. Então, para a gente começar, você vai acessar lovable.dev, vai cair nessa página aqui. Aqui ela já explica, tem alguns templates, tem exemplos de sites que foram feitos com Lovable. Então a gente pode ver aqui essa página aqui, por exemplo, que é uma página de icons. Então tem mais de 50 mil icons nela. Vou até acessar aqui para poder mostrar. Essa outra aqui de Pilates, onde faz até um agendamento. Imagina que você tem um estúdio, um cliente seu tem um estúdio que precisa de uma página simples para poder agendar, seja uma academia, um Pilates, uma fisioterapia. Então veja essa aqui de icons, ela é bastante completa e para você pegar a icon para poder utilizar nas suas plataformas, ela foi feita 100% com o Lovable. O exemplo do Pilates, então ele tem até um formulário, então é possível criar toda a página, o layout, imagens, toda a estrutura da página totalmente com o Lovable, certo? Eu vou entrar aqui numa conta, então basta clicar aqui em começar, fazer login com sua conta do Google ou cadastrar aí com o e-mail. Eu vou pegar uma conta aqui que eu já entrei. E o que nós vamos precisar? Depois que entrar na conta, você vai cair nessa página aqui. A versão gratuita, você tem 5 créditos diários. E se eu não me engano, são 20, 30 créditos no mês para utilizar. Dá para a gente começar a brincadeira toda do sistema aqui na versão gratuita. Não é necessário cadastrar aqui um cartão, enfim, não é necessário você gastar com créditos nesse início. Mas antes de tudo, a gente tem que fazer um planejamento. O que é que a gente quer construir? E essa construção, ela vai passar também pelo chat GPT. Porque o que acontece? O Lovable, ele aceita, se a gente começar a criar aqui, ele aceita um português nato. Então, por exemplo, se eu colocar, quero criar uma ferramenta, um site, uma landing page para um restaurante, um cardápio e tudo mais, ele vai entender, ele vai desenvolver, porém ele acaba gastando alguns créditos por transformar o seu prompt de português para inglês. E fora que a estrutura do prompt, se ela seguir uma linha de raciocínio um pouco mais inteligente, mais formatada, ela gasta menos crédito, porque a IA ela vai processar menos. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos primeiro, eu vou abrir aqui o Excalidraw. Isso aqui é uma ferramenta muito interessante para você desenhar, é um Paint melhorado. Então primeiro nós vamos imaginar a nossa plataforma, depois que imaginar nós vamos pedir para o chat GPT gerar o nosso prompt e aí sim nós vamos jogar dentro da plataforma do Lovable, certo? Então vamos imaginar que você trabalhe com alguma prestação de serviço e nessa prestação de serviço você tem que gerar propostas comerciais. Então você vai querer uma página, nós vamos construir uma página onde nós vamos ter uma lista dessas propostas. Então imagine que a gente vai ter uma lista aqui das propostas já realizadas. Então vamos imaginar que aqui é uma lista dessas propostas. E você vai ter um botão no topo dessa página que é para criar uma nova proposta. Que logicamente vai abrir um formulário para você digitar essa nova proposta.
E as propostas já existentes, elas podem ter data. Então, por exemplo, 8 de fevereiro. Eu tenho uma outra proposta aqui, 9 de fevereiro. Aqui eu tenho mais uma proposta também, 9 de fevereiro. Uma proposta aqui, dia 10 de fevereiro. Enfim, as propostas têm datas. Ela pode ter o nome do cliente. Então, cliente 1. Essa aqui vai ter o cliente 2 e assim por diante. E ela pode ter o valor. Então, essa proposta ela vai ter um valor final, né? Qual que é o valor da prestação de serviço. E por enquanto eu vou ficar somente nesses 3 dados aqui para simplificar, certo? Então, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar passar essa ideia aqui para o ChatGPT. Então, inclusive, eu posso usar até mesmo cliente 3, cliente 4, e aqui, em vez de eu colocar valor final, vou colocar essa primeira aqui como data, vai ser o nosso cabeçalho. Nome cliente, valor final. Então, esse aqui vai ser o cliente 1, com o valor de R$800. Esse aqui, na verdade, vai ser o nosso cliente 2, com o valor de R$1.200. Esse aqui, na verdade, vai ser o cliente 3, com o valor aqui de R$650. Então, eu posso utilizar até mesmo essa imagem aqui. Vou trocar a cor de fundo, colocar um cinza. Não é aqui não. Background. Pronto. Então eu vou ter uma tabela, vou ter um cabeçalho e aqui vai abrir uma nova proposta. Eu posso até mesmo utilizar essa imagem aqui e jogar para o ChatGPT, até para ele interpretar. Questão de layout, então eu posso vir aqui, seleciono, ensinar vocês a tirar um print só de um pedaço da tela. Você vai apertar o Windows Shift S, selecionar a área, chega aqui no ChatGPT, dou um Ctrl V, que ele já cola somente a área que eu tirei. E agora nós vamos pedir para o ChatGPT gerar o nosso prompt. Nós vamos dar os comandos. Primeiro, sempre a gente tem que começar com o contexto. Nesta conversa, você será responsável por gerar prompts em inglês para serem utilizados no Lovable. Ele já sabe o que é o Lovable, não precisa explicar. Aí agora nós vamos falar o que é que nós vamos construir. Quero construir uma aplicação onde posso gerar propostas comerciais para serem enviadas a um cliente, certo? Então, agora ele já sabe mais ou menos o que vai fazer. Nossa primeira tela será uma lista de propostas já realizadas, no qual a tabela... Aí, aqui que é importante. Descreva, a gente fala na língua de computação, descreva como se fosse explicar para uma criança de 5 anos de idade. Porque o ChatGPT ele tem que entender bem o contexto que você quer da ferramenta. Então, por exemplo, se eu for descrever isso aqui, não é uma tabela que tem propostas. Não, isso aqui a descrição, ela é base importante para gerar um bom prompt. Então, a descrição vai ser uma tabela, que no topo dela vai ter as colunas data, nome cliente, valor final. No topo da tabela tem um botão de nova proposta. Então, quanto mais descrições você passar, melhor vai ser o prompt gerado pelo ChatGPT, melhor vai ser o nosso resultado dentro do Lovable. Então, voltando ao chat, nossa primeira tela será uma lista de propostas realizadas, no qual a tabela contém um cabeçalho com as colunas
data, nome do cliente e valor da proposta. Acima da tabela, teremos um botão que vai abrir uma tela de cadastro de proposta. Nesta tela, agora vou descrever quando eu clicar nesse botão aqui, o que vai acontecer. Então, se eu preciso cadastrar uma nova proposta, basicamente eu vou precisar de um formulário, onde eu vou precisar colocar aqui a data, o nome do meu cliente e o valor da proposta, de forma bem simples, né? Pro próprio ChatGPT, até para o LOL, eu não precisaria colocar mais informações, mas eu vou colocar lá no prompt, que aí eu vou ter precisado de um botão salvar, certo? Futuramente, nas próximas edições, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui nessa lista, na verdade eu vou colocar até no próprio prompt, nessa lista aqui, eu possa ter um botão aqui de editar e um botão aqui de excluir. Quando clicar em editar, ele vai abrir a mesma caixinha, a mesma página aqui, para poder editar esses campos, e o excluir, ele exclui dali. Então, voltar ao chat aqui. Antes de eu falar do botão, vou falar mais detalhes da minha tabela. Na tabela, ao passar o mouse por cima de uma das linhas da proposta, irá aparecer o botão de editar e botão de excluir. Ao editar, vamos abrir a mesma página de criação de proposta. Perfeito. Agora voltamos aqui acima da tabela. Então, acima da tabela, nós teremos um botão que vai abrir uma tela de cadastro com a proposta. Nessa tela, teremos os campos de data, nome do cliente e valor da proposta. Ao clicar em salvar nessa tela, é adicionado automaticamente na tabela da tela inicial. Isso aqui, esse prompt aqui, vai gerar um prompt melhor dentro do Lovable. Porém, é o que eu falei desde o início, se eu clicar, chegasse aqui no Lovable e falar, faça um sistema que gera propostas comerciais, ele iria fazer. Só que ele não vai ter todo um contexto. Ele vai fazer, o que vai acontecer? Você vai ficar gastando os seus créditos para corrigir. Que vamos supor que nessas propostas ele coloque valor de produto, valor de item, e não é o que você está trabalhando aqui. Então, com o contexto aqui, vou pedir para o ChatGPT gerar. Ele vai começar a analisar. Perfeito, vou te entregar, ok. Por eu pedir já em inglês, ele já até colocou dentro de um campo onde eu posso copiar aqui. Então isso aqui facilita bastante. Ele até quebrou o prompt, ó, prompt inicial, depois o prompt da tela, depois este outro prompt aqui. O prompt do comportamento aqui da aplicação. Então ele está gerando aqui, ele até colocou em inglês, ó, um ID, que é um identificador. Então, é como se cada linha aqui tivesse um número único, que poderia ser o nosso número da proposta. Toda vez que você mexe com um cadastro, você tem isso, você tem que ter algo que identifique que aquele dado ele é único dentro de um banco de dados e tudo mais. Então sempre vai ter um identificador. Se fosse um cadastro de pessoa, poderia ser, por exemplo, o CPF, que aí significa que aquele dado vai ser único. Ele criou a data, o nome, o valor, ok. Agora que nós já temos nosso prompt,
Ele separou aqui em 4. Eu vou copiar todos. Então eu clico aqui em copiar código. Volto lá no nosso Lovable, colo, dou um Shift Enter para pular algumas linhas. Vou copiar o segundo prompt, o terceiro prompt e o quarto prompt. E agora a gente espera o Lovable começar a construir nossa aplicação. Ele está pensando. Se você quiser habilitar notificações do navegador, eu não gosto. Vamos deixar ele pensar aqui, daqui a pouco a gente volta. Bom, depois de alguns segundos aqui, ele retornou. Ele traz algumas informações do que ele vai criar. Ele cria um plano aqui para você, colocando aqui o que é a tela 1, 2, 3, enfim. Então agora a gente pode vir aqui, aprovar. E agora ele vai começar a construir a nossa aplicação. A gente volta daqui a pouquinho. Depois de mais ou menos 1 minuto, ele gerou o nosso site aqui. Então aqui dentro de preview, não quero publicar agora. Aqui dentro de preview a gente consegue visualizar. Aqui do lado ele até mostra o que foi feito, ele vem te dando algumas informações, tá? E aqui ele mostra quanto que sobrou. Então nós gastamos mais ou menos metade dos nossos créditos. Então veja que o prompt foi interessante. Ele tem aqui as propostas, não há nenhuma. Se eu clico em nova proposta, ele tem a data. Eu seleciono aqui a data, 10 de fevereiro. Coloco o nome do cliente, cliente 1. E o valor da proposta, R$800. Clique em salvar. Ele vem para cá e veja que quando eu passo o mouse por cima, ele aparece o botão de editar, que volta para aquela página. Então aqui na verdade foi R$850. Volta, ele já altera para cá. E aqui o botão de excluir, ele até pergunta se eu quero excluir, ok. Então agora a gente pode fazer melhorias nessa proposta. Então eu vou pedir primeiro para ele deixá-la toda em português. E podemos voltar para o nosso XKLDraw aqui e até desenhar, enfim, podemos prototipar, jogar no chat GPT, ele entender melhor, ou podemos ir direto no chat GPT. Então, agora vamos fazer algumas modificações. Então, a primeira modificação que eu vou fazer é, quando eu clicar em cima dessa proposta, ele vai abrir, vamos pensar que ele vai abrir uma tela com essa proposta, onde ele vai posicionar esses campos aqui, né? Então, por exemplo, posso pegar a data da proposta aqui, o nome do meu cliente, e o valor, e às vezes colocar alguma coisa aqui de data limite da proposta. E ele deixar aqui, vamos supor, a proposta vale por 2 dias, então se ela é dia 9, ela vai até o dia 11. Posso, na verdade, colocar minha logomarca aqui em cima, né? Bom, para isso, essa logomarca, eu preciso de algum lugar para mim inserir essa logomarca, então eu posso criar um botão aqui em cima de configurações, onde eu posso, por exemplo, inserir a minha imagem. Posso colocar aqui uma imagem de logo, posso colocar o nome da minha empresa, certo? Então eu entro aqui em configurações, coloco a logo da minha empresa, coloco o nome dela, e quando eu clicar ele vai gerar isso aqui para depois poder exportar esse arquivo, por exemplo, em PDF. Então vamos começar a passar isso aqui para o chat GPT. Então a primeira modificação é alterar todo o sistema para língua portuguesa. A segundo, no topo aqui,
no topo do sistema, criar um botão de configurações. Criar um botão aqui de configurações, no qual vai abrir uma tela para que eu possa inserir uma logomarca da minha empresa e o nome dela. Terceiro, ao clicar na tabela sobre uma proposta, o sistema vai abrir uma tela com logo e nome da empresa, abaixo a data, nome do cliente e valor da proposta, embaixo os dizeres: esta proposta tem validade até, vou colocar aqui dia, mês, ano, onde o sistema vai preencher automaticamente esta data, pegando a data da proposta do cliente e adicionando 2 dias seguidos. 2 dias apenas é o suficiente. Então veja que agora eu não estou só criando um formulário, eu estou dando instruções para que o sistema ele pense. Então ele vai pegar a data que tiver na proposta, vai adicionar 2 dias e vai alterar esse texto para mim automaticamente. No final da página, um botão para exportar a proposta em PDF. Certo? Vou clicar aqui, pedir para o ChatGPT gerar nossa proposta e vou pedir mais uma coisa para o ChatGPT. Tela de configurações, ok. Na lei de proposta, então veja que ele está quebrando, ó. Prompt principal, o que vai ser feito. A parte aqui de configurações, a tela de configurações, o que vai ter, o nome da empresa, a logo. E aqui a nossa tabela com as modificações necessárias, a tela para poder cadastrar e editar a proposta. Na verdade, não necessariamente precisaria mexer. Ok, detalhes da proposta e exportar. Esse prompt vai ficar bem grande. Ok, então agora com o nosso prompt, nós vamos copiar eles e vamos jogar aqui dentro. Ask logo, colo, dou um espaço, vamos pegar o segundo, dou mais um espaço, o terceiro, mais um espaço, o quarto, dou mais um espaço, quinto, tela da proposta, acho que isso aqui ficou até muito grande, pode ser que ele não entregue um resultado legal. Poderíamos ter quebrado um pouco mais isso aqui. Vamos ver se ele vai gerar. A gente volta daqui um minutinho. Certo, depois de um tempo, ele mostrou aqui que fez as atualizações, tá? O sistema completo, ok? Agora sim, ele acabou com os nossos créditos diários. E vamos ver como é que ficou.
Eu pedi um botão, ele criou um ícone. Quando eu clico aqui, ele tem aqui o nome da empresa, então vamos preencher, mestre da produtividade. Vamos fazer upload de uma imagem. Selecionamos nossa imagem, vamos salvar. As configurações estão salvas, agora eu vou criar uma nova proposta com a data de hoje, nome do cliente, valor da proposta. E agora vamos ver se funciona. Quando eu clicar em cima da proposta, ele abriu uma tela da proposta, ok, com a logo, o nome, os dados dessa proposta. Veja que a data proposta é dia 10, ele já colocou dia 12, então o sistema está fazendo cálculos aqui. Vou pedir para exportar para PDF, vamos ver se ele consegue exportar. Perfeito, exportou, vamos abrir. E aqui está a nossa proposta em PDF. Veja que no PDF ela deslocou um pouco, dá para a gente melhorar esse arquivo aqui. Mas ele trouxe a data, trouxe o cálculo, trouxe as informações corretas. Então veja que com apenas os créditos gratuitos, né, eu consegui fazer esse sistema. Então aqui dá para a gente explorar ainda mais, dá para essa proposta, o cadastro dela ela ser por uma outra tabela aqui dentro, colocar, por exemplo, itens. Então vamos supor que você venda produtos, você coloca o valor do produto, a quantidade, pede para gerar o valor final e ele vai jogando aqui dentro da proposta. Quando você clicar dentro da proposta, ele vem com toda a lista aqui de produtos. Então dá para a gente explorar isso aqui. Mas essa aula foi para mostrar mais ou menos o poder aí de criação do Lovable. Vou abrir só mais um outro exemplo aqui. Eu tenho esta aplicação, é um sistema que eu criei para poder gerenciar as finanças. Eu vou clicar aqui nessa linha, aproveitando para explicar um pouquinho mais do Lovable aqui. Além da tela de preview, dentro aqui de Cloud eu tenho algumas configurações. Então esse sistema aqui ele tem cadastro de usuário, então aqui eu consigo ver os usuários criados, eu vejo a tabela, o database que foi criado, então eu consigo ver aqui, alterar, enfim, consigo ter mais opções aqui. Isso aqui pode ficar para uma outra aula, se tiver demanda aí para a gente aprofundar um pouco mais dentro do Lovable. Eu posso clicar aqui em design e às vezes alterar somente a parte do design, e eu tenho acesso ao código. Então, se for alguém que entenda um pouco de código aí, eu tenho acesso ao código gerado. Então, por exemplo, como aqui eu estou usando o database, essa aplicação aqui eu tenho um cadastro de dados salvos, né? Eu tenho um login, senha e tudo mais. Ele criou, ele até utilizou aqui o Supabase, que é um banco de dados aí dentro da aplicação. Então eu volto aqui em Preview, se eu clicar aqui nessa setinha ele vai abrir uma nova aba aqui. Eu já tenho alguns dados aqui de exemplo para 2026, eu vou voltar aqui 2025 só para pegar a tela vazia. E o que eu fiz? Eu fiz tanto português, tanto inglês, então eu posso trocar a língua do sistema aqui. Ele é um planejador financeiro, onde eu posso vir aqui cadastrar conta bancária. Então cadastrei duas contas aqui, Mercado Pago, Nubank, posso vir aqui cadastrar uma outra conta. Deixar uma conta padrão, se eu fizer lançamento financeiro e não colocar qual conta foi, ele vai cair nessa conta padrão. Eu tenho um cadastro de categorias, de receitas e despesas, onde eu posso vir aqui cadastrar minhas categorias e depois eu posso até ordená-las. Então, quando eu edito aqui as categorias, eu posso colocar um número para saber qual categoria vai aparecer mais em cima. E eu tenho 3 módulos de visualização aqui. O primeiro modo é da grade. Então, quando eu clico aqui em janeiro, eu posso vir aqui e lançar uma receita. Então, por exemplo, vou colocar aqui salário. Eu posso colocar uma data, categoria vai ser salário, salário empresa 1. Então vamos supor que eu tenha mais de um emprego aí. Eu deixo qualquer conta que cai esse valor, coloco aqui, vamos supor, 5 mil reais. E nessa aplicação, por exemplo, eu coloquei, isso aqui é para ser um planejador financeiro anual, então eu posso colocar o valor previsto, não preciso preencher o valor real que caiu, que pode cada mês mudar.
E eu criei uma parte aqui que ele replica para os próximos meses. Então, ele vai já prever em toda a minha planilha financeira aqui um valor previsto de R$ 5.000 aqui desse salário 1. Clico em adicionar lançamento. Vou fechar aqui, então veja que ele já criou janeiro, fevereiro, março, abril. E para cada um dos meses, então como eu tenho uma receita aqui de 5.000, não tive nenhuma despesa, ele foi agrupando essas receitas aqui. Então, se eu ganhar 5.000 aqui todos os meses, no final do ano ele vai ter um saldo previsto de R$ 60.000. Então, eu posso adicionar a CC, posso adicionar as despesas. Eu tenho esse modo de visualização de tabela, onde eu tenho aqui por coluna, então janeiro, fevereiro, março. Eu posso segurar o Shift no teclado e rolar a bolinha do mouse para ver todos os meses. Então aqui eu consigo acompanhar anualmente as minhas receitas e despesas. Aqui eu consigo lançar também uma nova receita, consigo lançar as despesas. Então vamos supor, eu vou lançar a despesa aqui, aluguel, categoria house, ok, e o valor previsto de R$ 1.500. Vou replicar também para todos os meses. Então agora ele já calcula, minha receita prevista no ano é de 60, minha despesa prevista no anual é de 18.000. Vou lançar mais uma despesa aqui, dessa vez supermercado. Vou colocar aqui dentro da categoria de food e vou colocar aqui R$ 1.200 e também vou replicar. Então veja, esse exemplo aqui, eu fui criando somente receitas e despesas previstas, certo? E conforme vai passando os meses, eu posso vir aqui. Então, por exemplo, esse salário da empresa 1, quando caiu, não caiu 5.000. Estava previsto 5.000, mas caiu 5.250. Então, eu tenho o que era previsto e o que é realizado. Então, o aluguel aqui de janeiro era 1.500, mas aí, na verdade, teve, sei lá, a taxa de IPTU, foi 1.750. E o supermercado aqui era 1.200, acabei gastando um pouco menos, R$ 1.100 de supermercado. Então ele tem aqui o que é realizado, ele já calcula aqui para mim receita, despesa, a variação. Então, por exemplo, esse mês de janeiro eu estava previsto uma receita de 5.000, teve na verdade uma receita de 5.250, então eu tive uma variação positiva de 250. As despesas estava previsto 2.700, 1.500 com 1.200 aqui. Tive uma despesa maior, então ele passou aqui em R$ 150. E o saldo estava previsto 2.300, na verdade ele sobrou 2.400. Certo? Então isso aqui ele vai atualizando as minhas receitas e despesa, o que é realizado, para poder ter uma despesa prevista aqui anual. Então tudo isso aqui foi feito com o Logo. Eu ainda criei, pedi para ele criar um gráfico. Então, por exemplo, aqui na categoria casa, eu tenho aqui previsto 1.500, gastei 1.750, então eu tive uma diferença de R$ 250. Então pode ver que ele vai criando aqui para todos os meses, para cada categoria, até para fazer um acompanhamento qual dessas categorias eu estou gastando mais ou estou gastando menos. Então veja o poder de criação aqui do Lovable. Aqui no ano de 2026, por exemplo, eu tenho mais dados, então veja que a tabela está bem mais completa, coloquei mais alguns dados aqui. E esse é o poder de criação do Lovable. Então lembre-se, primeiro a gente tem que pensar no nosso sistema para poder economizar com os créditos. Veja que apenas o crédito gratuito de um dia, com a ajuda do ChatGPT, a gente pôde criar todo esse sistema. Aí agora é utilizar aí da criatividade, e se tiverem dúvidas aí, deixa aí nos comentários para a gente discutir. Não esqueça de deixar o joinha aí, né, o famoso deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal para pegar mais tutoriais de inteligência artificial completa, não só aqueles vídeos genéricos no YouTube, mas um tutorial completo aí de como utilizar cada ferramenta. E compartilhe esse vídeo aí com quem você acha que pode agora criar seus próprios sistemas sem saber nada de programação. Valeu, até mais!